Oi, gente, tudo bem? Uma mamãe muito querida me procurou pedindo dicas sobre adaptação escolar, que ela tem tido um pouco de dificuldade com a criança dela. E eu resolvi trazer também algumas dicas para vocês que eu acredito que muita gente aqui no Instagram esteja passando por essa situação, né, nesse momento. Bom, para a gente começar, é muito importante a gente entender que toda criança ela tem uma necessidade básica de se sentir segura, desde o dia do nascimento dela, né? Na verdade, essa é uma necessidade básica de todo ser humano. A gente precisa se sentir seguro nos lugares que a gente vai, né? Com as pessoas que a gente se relaciona. Então, a criança, não diferente de nós, ela tem essa necessidade básica de segurança, tá? E para que haja segurança, e como é então que a gente desenvolve esse senso de segurança, né? Nos relacionando. A gente precisa se relacionar, precisa conhecer, né, o ambiente, as pessoas, para que a gente se sinta à vontade, né? Até mesmo com a gente se sente muito mais à vontade, se sente seguro quando a gente está ao redor de pessoas que a gente conhece, na nossa família, dos nossos amigos. Quando a gente vai para um ambiente que a gente não conhece ninguém, não sabe o que esperar das pessoas ou até mesmo daquele próprio lugar, a gente fica meio receoso, né? Então, assim, a criança, ela sente a mesma coisa. Quando ela vai para um ambiente que ela não conhece ninguém e nada sobre ele, né, ela não tem a neurocepção, que é a percepção do cérebro, de que aquele lugar lá é seguro, né? Ela precisa de um tempo para elaborar tudo isso, tá? E como que a criança vai elaborar tudo isso? Conversando primeiro, quando os pais conversam sobre a escola, o que é a criança antes das aulas começarem, você levar ela para a escola, para conhecer a escola, para conhecer a sala de aula, se possível conhecer a professora, né, quem vai ser a professora dela, conhecer o parquinho da escola, conhecer os lugares. Então, esse cuidado permite que a criança tenha mais tempo de elaboração, que ela tenha mais tempo de entender como que vai acontecer, de familiarizar com o ambiente, né? Ela tende a ter uma adaptação escolar muito mais tranquila quando ela tem esse tempo antes, né? Para conhecer o lugar que ela vai frequentar por tanto tempo. Então, a gente costuma dizer que a criança está bem adaptada assim que ela consegue criar vínculo com o ambiente ou com os cuidadores dessa escola, né? Que no caso pode ser que sejam os professores, as monitoras. Assim que a criança cria esse vínculo, né? Esse apego seguro, ela se sente segura mesmo de ir até a escola, de ficar naquele ambiente sem os cuidadores primários dela, tá? Vamos imaginar então que o seu caso é diferente. A sua criança já conhece bem a escola, já gosta da professora, já tem amigos por lá, tá? Ela já tem relacionamentos de apego e de carinho naquele ambiente. E mesmo assim, ela não tá querendo ir para a escola. Ok, tem dois caminhos que você pode seguir. O primeiro é você perguntar para sua criança, fazer algumas perguntas curiosas. Ah, você não quer ir para a escola? Por quê? Por que você não quer ir para a escola? Perguntar para ela, tentar colher algum tipo de informação. Porque muitas vezes pode ser que ela está sofrendo bullying na escola, pode ser que tem algum colega que está implicando com ela, que ela não está se relacionando bem com algum outro coleguinha, pode ser que a professora seja autoritária e ela tenha. Então é importante fazer essas perguntas para você ter noção, né, do que pode ser. Caso a criança não apresente nenhuma questão referente à escola, referente a amigos, a professora, você pode fazer uma pergunta assim para ela: Filho, filha, você não quer ir para a escola ou você não quer ficar longe da mamãe? Porque muitas vezes as crianças não querem ir porque elas não querem sair de casa, elas não querem ficar longe dos pais. Principalmente agora, após a pandemia, as crianças ficaram 2 anos praticamente com esse contato, né, diário
constante com os pais. Então, acaba que é esperado mesmo que essa criança tenha maior dificuldade de se separar dos pais mesmo, né? Ela quer ficar em casa. Então, é importante que você pergunte isso para ela, para que você tenha noção se o ambiente que ela está indo está saudável ou não. Porque se for uma questão do ambiente da escola, um problema com a escola, com o professor, com os alunos, aí sim você precisa ir até o local, né, para conversar sobre essas questões. Porém, se for algo relacionado à saudade, não quero ficar longe da mamãe, aí sim você pode intervir sozinha mesmo nesse processo e eu acredito que você consiga ter bastante sucesso com as dicas que eu vou te dar. Vamos lá, a dica número 1 se chama Âncora. É uma ferramenta da programação neurolinguística que é muito eficaz e muitas mães dizem ter dado certo, tá? A âncora pode ser um objeto, pode ser um desenho, pode ser algum acessório, algo que a criança lembre da mamãe, certo? Vamos imaginar que você escolha fazer um desenho, tá? Imagine então que você vai fazer um desenho na mão da sua criança, vai fazer um coraçãozinho, você vai ter um momento especial com ela, vai falar assim, filha, nesse coração aqui, a mamãe vai colocar todo o amor, todo o carinho que ela tem dentro do coração. Vou colocar aqui nesse coração pra você. E toda vez que você sentir saudade da mamãe, você vai olhar pra esse coração e eu vou estar pensando em você e a gente vai estar junto em pensamento, tá bom? Costuma ser uma ferramenta muito simples, né? Ela é uma ferramenta muito simples, porém ela é muito significativa, costuma ser muito eficaz. As mães dão feedback muito positivo. Até quando eu dava aula para criança, era algo que eu indicava bastante e as mães me procuravam para dizer que foi bastante eficaz, tá? É algo com muito significado. Você pode dar alguma pedrinha, algo que tenha algum cheirinho seu, algo que lembre você, tá bom? Algo que lembre a mamãe, que a criança possa olhar para aquilo e se acalmar, se sentir mais segura. Um outro recurso que ajuda bastante nesse processo é de gamificar todo o processo, né? Desde antes aí de você sair de casa com a sua criança até o trajeto mesmo até a escola. Como que você pode fazer? Você pode fingir que tudo aquilo ali vai ser um jogo, né? Cada etapa que a criança precisa cumprir antes de sair de casa, então escovar os dentes, colocar o uniforme. Então, tudo isso que você vai fazer de maneira lúdica com a criança, tá? Então, assim que a gente colocar o uniforme, você vai ganhar 100 moedas ou 100 estrelinhas. Aí a criança vai lá, coloca o uniforme, você vai plim, plim, plim. Etapa concluída, vamos para a próxima fase agora. Qual que é a próxima fase? Enfim, você cria algo lúdico, algo divertido, que faça com que a criança fique animada para ir para a escola, né? Porque às vezes ela tá naquela, eu não quero ir para a escola, que preguiça, não quero separar da mamãe. Agora, se você fizer algo divertido, que contagie aquele ambiente, a criança ela vai com mais facilidade, né? Então, a gente vai pro carro agora igual um coelhinho, a gente vai pulando igual um coelho, e você vai pulando com a criança. Enfim, no trajeto você pode cantar música, você pode contar quantos carros azuis vão aparecer, quantos carros brancos, enfim, tá? Você pode imaginar, você pode criar coisas. Então aí o céu é o limite, né? Você sabe do que a sua criança gosta, então ninguém melhor que você para adaptar o que eu tô falando à sua realidade, tá? Aos interesses da sua criança. Isso costuma ser muito, muito eficaz. A criança, ela é do lúdico, né? Ela é do animado, do alegre, do divertido. E a gente perde muito isso conforme a gente vai ficando adulto, né? Então é muito importante a gente relembrar essa alegria, essa coisa viva. Outra dica muito, muito boa, que facilita bastante a adaptação escolar. Você vai construir com a sua criança uma rotina, tá? Que você vai colar na parede. Essa rotina pode ser de segunda a sexta, se você quiser fazer uma outra também para sábado e domingo, é legal também, tá?
Mas como aqui o foco é a adaptação escolar, a gente vai fazer uma rotina focada nos dias que tem escola. Para que essa rotina que a gente vai fazer com a criança? Desde bebê, a criança ela precisa ter uma previsibilidade, tá? Isso passa segurança para ela. Ela saber o que vai acontecer no dia dela, ela ter uma noção do que vai acontecer. Então, a rotina vai ser construída junto com a criança. Ela pode desenhar, você pode pedir para que ela desenhe, tá? Participando assim. Então, vamos supor, você vai fazer uma rotina, você vai fazer o primeiro passo, né? E é importante fazer junto com a criança, tá? E então, vamos lá, você vai colocar assim, coloca um horário lá, vamos supor, 8 horas, tomar café da manhã, né? Imagine que a sua criança vai à tarde para a escola. A criança desenha algo relacionado a tomar café da manhã. Depois você fala, qual que é o próximo passo? O que a gente faz depois disso? Enfim, você vai montando passo a passo, a criança desenha, ilustra, né? E aí você vai colocar lá, colocar uniforme, escovar os dentes e ir para a escola. Ir para a escola, ela pode desenhar um carrinho, um livro, enfim, algo relacionado à escola. Tá? Isso ajuda bastante a criança a saber, ela vai olhar no papel todo dia e vai falar, hoje tem aula, hoje tem escola, né? Então não é a mamãe que tá falando isso pra ela, né? A rotina tá pregada ali, hoje é dia de escola. Isso facilita também, essa previsibilidade facilita bastante. A rotina também ela ajuda muito, porque além da previsibilidade, né, ela faz com que a criança veja de forma concreta o dia dela, o que vai acontecer no dia dela, né? Então, a criança se sente mais segura, ela sente mais parte daquilo, tá? É importante também você colocar depois da escola. Então, depois da escola, coloca lá o que vai acontecer, tá o horário, a mamãe, o papai vai buscar você comendo, você fazer algo legal depois da escola, para a criança ver que ela vai para a escola. E assim que ela chegar da escola, ela vai ter a mamãe ou vai ter o papai. Então você pode perguntar para sua criança, assim que você chegar da escola, o que você gostaria de fazer com a mamãe e com o papai, né? Ou com a mamãe ou com o papai. A criança geralmente vai falar, eu quero brincar de tal coisa. Então, dedica lá 20 minutos, 30 minutos, se for possível para você, com a criança, tá? Isso vai fazer com que ela se empolgue até mais de ir pra escola, porque ela sabe que depois da escola, ela vai ter um momento especial com mamãe e com papai, tá? Eu vejo que isso facilita bastante também nesse processo, tá? A criança, ela se sente animada. Você também pode mostrar para a criança, dar detalhes do que acontece lá na escola mesmo. Por exemplo, olha, filho, vai acontecer o lanche, depois do lanche vai ter uma aula ou vai ter o parquinho, e depois disso que eu vou te buscar. Porque às vezes a gente dá como a criança já entende, já sabe. A gente pensa que a criança ela já tem essa noção, né, de tempo. E muitas vezes não, isso aí vai ser construído. Conforme a criança vai ficando mais velha, ela vai tendo essa noção de antes, durante, depois. Até então a gente precisa ajudá-la, né? Ela se situa melhor naquele ambiente, tá? Outra questão que ajuda bastante é evitar contato desnecessário, contato físico desnecessário. Se a criança não solicitar por abraço, para pegar na mãozinha dela, se ela for uma criança que anda, deixar que ela ande ao seu lado, né? Não precisar pegar ela no colo. Por quê? Porque na hora da separação, na hora que a gente chegar lá na porta da sala de aula, fique mais fácil, né? Para que fique mais fácil esse adeus, né? Essa separação. Porque às vezes a gente vê a criança grudando na perna da mãe e chora, e a professora puxa de um lado e a criança agarra a perna da mãe do outro, e aí fica aquela coisa horrorosa e muito triste, né? A gente vê que a criança tá sofrendo muito, ela tá em desespero, ela não quer ficar lá. Então, isso ajuda mais nessa questão da separação, tá? Do momento da separação. Se a sua criança solicitar, é claro, você vai acolher, tá? Quantas vezes for necessário, se ela pedir um abraço, se ela pedir que você a leve no colo, se ela pedir, enfim, você tem que atender a necessidade da sua criança, tá? Para que evite, né, traumas, e que essa criança ela possa se sentir segura naquele ambiente. Uma coisa que você pode perguntar para ela é: filho, filha, você ainda não tá pronto para entrar?
Às vezes a criança, ela demonstra ali bem na porta da sala de aula uma resistência para entrar. Você pode perguntar, você ainda não está pronto para entrar? Você precisa de quantos minutos? O que é que você precisa? O que é que eu posso fazer por você? E aí você pode se afastar um pouquinho, né? Fala, mamãe vai ficar um pouco mais com você. E você fica, às vezes a criança fala, 2 com a criança, elas costumam falar uma quantidade bem baixa, assim. Então ela fala 2 minutos, 1 minuto, enfim. Então você fica mais um pouquinho com a criança, né? Até ela se sentir mais segura para entrar. Gente, tem bastante coisa que a gente pode fazer para ajudar as nossas crianças nesse período tão importante, né, e tão especial que é a escola, né? Todos nós passamos por essa fase. E é muito importante, tá? E tente lidar da melhor forma possível, tá? Usando recursos que são respeitosos com a criança e que vão fazer com que ela sofra menos, né? Porque não significa que ela não vai ter saudade de você, né? Se tudo que você fizer der certo aí, não significa que vai chegar lá, ela não vai ter saudade de você. Ela vai ter saudade de você, sim. Porém, ela vai saber lidar com isso de uma forma melhor, tá? E a gente pode fazer isso de várias formas gentis com a criança. É isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês nesse momento tão especial. Eu tenho mais outras dicas. Caso você tente todas essas e não dê certo, entre em contato comigo. Eu posso tentar te ajudar de uma outra forma, tá? Mas esses geralmente são os recursos que mais tem sucesso, né, com as famílias. As crianças costumam aderir bastante eles, e eu espero que dê certo pra você, tá bom? Um beijo especial, obrigada por ter ficado até aqui e eu espero ter ajudado. Tchau, tchau.